Senhor presidente, senhores deputados, deputado Gilberto Palmares, muito bom que Vossa Excelência esteja presidindo a sessão nesse momento, porque Vossa Excelência é um duro crítico do preço das passagens, das barcas, dos ônibus. Tenho sempre observado os pronunciamentos de Vossa Excelência e hoje eu gostaria de falar justamente sobre esse último aumento que foi concedido para as passagens de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. R$ 2,95, a quarta passagem mais cara do Brasil, numa cidade que tem um dos maiores custos de vida do Brasil e que tem provocado uma onda de protestos no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, aqui do lado da Assembleia Legislativa, nós vimos aqui um protesto que terminou com bomba, perseguição ao trabalhador, 31 pessoas presas porque estavam protestando contra o aumento da passagem de ônibus. E aí me chama a atenção, presidente, que esse é um governo absolutamente repressivo. É um governo que persegue, que maltrata o trabalhador, porque é o governo que manda jogar gás de pimenta no olho do professor, quando o professor vem aqui na porta da Assembleia Legislativa protestar por melhores condições de trabalho. Esse é o governo que chama os médicos de vagabundos, como disse o governador Sérgio Cabral. Esse é o governo que chama os bombeiros de vândalos. Esse é o governo que prende o trabalhador porque ele está protestando contra o aumento da passagem de ônibus. Um governo que reprime, que maltrata, que persegue o trabalhador e que é muito benevolente com os grandes empresários, que recebem benefícios do Estado, que emprestam jatinhos para o governador viajar a passeio, a lazer, viajar para fazer farra em Paris, dançando na boquinha da garrafa com guardanapo na cabeça, como nós vimos no ano passado. Tem essa postura subserviente, amiga dos grandes empresários. E tem uma postura incoerente, repressiva com os trabalhadores e com os funcionários públicos do Rio de Janeiro. Com relação, e estou falando isso porque é tudo PMDB, é o PMDB do Rio, é o PMDB do Estado, é o do Estado que persegue o médico, o professor, é o da cidade, que tem um prefeito que bota choque de ordem para bater no trabalhador na rua. Aliás, é uma cidade que tem um prefeito em que ele próprio bate, dá um soco, quando alguém discorda da política dele. A gente precisa de governos com mais diálogo, de prefeito, de governador, que dialogue mais com a sociedade e que bata menos no trabalhador, literalmente. Agora, com relação especificamente ao aumento da passagem de ônibus, que está provocando essa onda de protestos, esse aumento que hoje faz com que a passagem na cidade do Rio de Janeiro seja a quarta maior do país. O mais absurdo disso tudo é que a gente não vê nenhuma relação com o aumento da passagem e a melhoria na qualidade do serviço do transporte público. O transporte público está cada vez pior. Banco solto, frota velha, gente sendo estuprada dentro de ônibus no Rio de Janeiro. Um transporte que não garante segurança, um transporte que não garante conforto, um transporte que não garante qualidade, um aumento que não exige nada disso das empresas de ônibus. E não exige também a renovação da frota. Fruto de uma política muito amistosa com os donos das empresas de ônibus,
como a que tem o atual prefeito Eduardo Paes. Fruto de uma licitação equivocada. Porque se na zona sul da cidade você tem ônibus em condições melhores, na zona oeste da cidade você tem ônibus caindo aos pedaços. Na zona norte você tem ônibus que deixa o trabalhador aguardando com 30 minutos, 1 hora de atraso no ponto. Uma licitação justa é aquela que obriga que a empresa que vai tratar da zona sul também trate de um pedaço da zona oeste. Que a empresa que vai tratar de uma área da Tijuca também trate de Sepetiba, de Santa Cruz, porque ficam algumas empresas só com um filão e fica o restante atendendo as áreas mais distantes da cidade, oferecendo um serviço de péssima qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é essa política da Prefeitura do Rio de Janeiro, e que agora quer exportar esse modelo para outras grandes cidades, que insiste em investir em BRT, corredor exclusivo de ônibus. Para quê? Para colocar mais ônibus em circulação, para aumentar a concorrência com outros meios de transporte e meios de transporte melhores, de alta capacidade. Porque BRT, que é linha exclusiva de ônibus, é uma solução para corredores críticos de cidades médias. Não é uma solução para corredores críticos de cidades grandes. Eu insisto em repetir isso aqui. Eu desafio o prefeito Eduardo Paes ou qualquer outra autoridade do PMDB no Rio de Janeiro a irem às 6 horas da manhã no terminal inicial em Santa Cruz às 5 horas da manhã e irem às 6 horas da tarde no terminal Alvorada na Barra da Tijuca, porque o tempo que economizam no corredor expresso estão perdendo na estação. Estações superlotadas onde as pessoas estão levando 1 hora na hora do rush para entrar no ônibus. Mas por que isso? Porque é uma política para privilegiar ônibus. Porque se fosse um trabalho sério de mobilidade urbana, principalmente no momento em que o Rio está recebendo recursos, vamos sediar as Olimpíadas, vamos sediar a Copa do Mundo, vamos sediar a Jornada Mundial da Juventude, estamos sediando a Copa das Confederações, uma cidade que está recebendo tantos investimentos, sendo vitrine do Brasil no mundo, uma cidade que quisesse fazer um transporte de qualidade, eficiente, melhorar a mobilidade urbana da cidade, estaria investindo na melhoria dos trens, do metrô, para construir metrô de superfície na Zona Oeste. Por que só tem metrô na Zona Sul? O trabalhador da Zona Oeste não é digno de ter um transporte melhor, mais rápido, como é o metrô? Melhor que o ônibus, pelo menos. Tem direito, mas não. Para uns é metrô, para outros continua insistindo no ônibus. No ônibus capenga, no ônibus que não é fiscalizado. Quando é e quando multam, não cobram o pagamento da multa. Fingem que não vê. Está de parabéns a democracia no Rio de Janeiro, quando a população se revolta e vai às ruas, porque é isso mesmo, tem que ter pressão popular, porque se não tiver, fica a gente aqui denunciando no plenário, fica a empresa de ônibus lá, cercando o deputado, cercando o prefeito, cercando o governador, e nada muda. Muda quando tem pressão popular. Vai olhar lá em Paris, na França. Vai olhar em outros países aqui na América Latina. O povo vai às ruas, o povo protesta. Está certa a população quando protesta contra um aumento abusivo como esse. O que não está certo é a visão autoritária do PMDB de prender manifestantes que protestam contra o aumento abusivo da passagem de ônibus, que impedem o livre direito de manifestação. Isso é que está errado.
É isso que precisa ser mudado, senhor presidente. Muito obrigado.